Pastor, mais uma vez obrigado pela honra de podermos estar aqui na Batista Betel. Há tanto tempo, eu acho que já de nós estarmos juntos já tem 11 anos, né? Não pregando, mas pregando já deve ter uns 8, 7 por aí, né? É bastante tempo, eu fico feliz com tudo isso, né, pastora? Nós acompanhando a Igreja Betel desde o início há tantos anos. A igreja cada dia passa melhor, crescendo agora com um novo salão, né? Eu vi as fotos lá, ficou ótimo, está ficando ótimo. E para mim é um motivo de muita alegria e honra poder falar de Jesus Cristo. Nós fomos chamados, todos nós temos pelo menos 3 propósitos em comum, que todos nós temos. E a gente já até falou disso em uma mensagem única, que é todos nós fomos chamados para ser salvos. 1 Timóteo 2,4 diz isso. Todos nós fomos chamados para ir e pregar o Evangelho. Marcos 16,16 diz isso. E todos nós somos chamados para louvar e glorificar o nome de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6 também diz isso. Então, quando nós falamos de Jesus Cristo, Deus tocou no meu coração para falar em púlpito, na igreja ou em palestra, falar com microfone. Alguns não é com microfone, o pastor é. Mas o importante é nós falarmos de Jesus Cristo. E para mim isso é uma imensa alegria, principalmente quando nós vemos almas se entregando a Cristo, quando nós vemos a mensagem sendo espalhada, quando nós vemos a esperança da vida eterna dentro de nós e quando nós sabemos responder à razão da esperança que é em nós com mansidão e tranquilidade para aqueles que pedem essa razão a nós. Todos que trouxeram a Bíblia, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. O tema da mensagem é Eclesiastes capítulo 5, versículo 8. O tema da mensagem é: não trivialize o pecado. Eclesiastes 8:5, não 5:8, 8:5. Esse é um texto que ele baliza bastante um propósito que Deus colocou no meu coração há 6 anos atrás, de falar sobre sabedoria. E dentro desse texto nós encontramos o sentido de sabedoria. Olha o que o texto diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pode deixar ali mesmo 5, saberá a hora e a maneira certa de agir. Isso é sabedoria. O coração sábio sabe quando fazer e como fazer. Imagina se a gente tivesse essa resposta para todos os dilemas da vida: quando se mudar e como se mudar, para onde se mudar, como falar com o filho e quando falar com ele, como investir o seu dinheiro e quando fazer esse investimento. Nós teríamos resolvido todos os problemas da nossa vida. Por isso que em Provérbios 4:7 diz que sabedoria é a coisa principal, porque se nós tivermos essa capacidade de distinguir o tempo e o modo, nós somos sábios. Que tudo se resume em saber discernir entre o bem e o mal. É bom ou não eu fazer isso? É bom ou não eu ir lá? É eu saber discernir entre uma pessoa boa e uma pessoa má, com quem andar e com quem não andar, aonde investir e aonde não investir. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 6, que cada homem apregou a sua própria bondade, mas o verdadeiro justo, quem o achará? E isso vem bem a calhar com o tema que a gente separou hoje. Essa mensagem de Eclesiastes 8:5 nos mostra a importância de aprendermos sobre todas as Escrituras, porque aqui nós aprendemos que nós temos que saber discernir o tempo e o modo, e o único manual que nós temos à nossa disposição para isso é a Bíblia. Por isso, quem está com a Bíblia, Efésios capítulo 4. Esse agora é o tema da mensagem, e até se quiser colocar no slide lá, é o segundo slide que já está no Efésios capítulo 4, versículo 17, eu acho que vai ficar pequenininho ali, não sei se vai dar para ler Gálatas, Efésios, mas esse slide depois vai estar lá no site também. Pastor, tá indo para o YouTube as mensagens? Tá indo, né? Essa daqui eu não sei, vai ser só com essa gravação agora, né? Mas vai estar no YouTube também, então quem não conseguiu anotar tudo, ou às vezes não der para ler ali, ou você não trouxe a Bíblia e depois quiser ver os textos, tanto a mensagem, o slide vai estar lá no site paulobichara.com, como a gravação também vai estar no YouTube. Efésios capítulo 4, versículo 17. O texto diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios,
na vaidade do seu pensamento, isso entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução. Olha só que importante essa mensagem. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade. Até aqui tá bom. É bastante texto, daria para... Se você ler a partir desse início onde nós pegamos no versículo 17, e for até o capítulo 6, no versículo 9, é toda a mesma mensagem. É uma mensagem sobre os filhos viverem na luz. É nós vivermos dentro daquilo que Deus colocou para nós, como nova criatura. Essa mensagem, o tema, não trivializar o pecado, que é a gente não banalizar o pecado, o que é errado. Sabe quando você tem a mente calcificada? Muita gente já ouviu, acho que até o pastor deve ter ouvido demais isso. As pessoas chegarem e falar: não tem problema uma mentirinha, não tem problema eu falar que vou e não vou, ou não tem problema aquilo que eu fiz lá no emprego, eu enganei um cliente, mas era necessário, era bom, ou não tem problema o sexo antes do casamento, ou não faz mal o casamento ter adultério no meio do casamento, ou não tem problema eu fumar um pouco ou beber, ou escutar umas músicas que não sejam aquelas que agradam a Deus. Não tem problema. E esse famoso não tem problema é aquele texto, quando nós estávamos lendo aqui no versículo 19, diz assim: tendo se tornado insensíveis. Insensíveis, tem vários textos que nós podíamos usar para dizer a mesma mensagem, mas nesse próprio capítulo 4 de Efésios nós já vimos a importância de nós mudarmos a conduta do velho homem para o novo homem. E no decorrer da mensagem eu quero mostrar para você alguns textos que explicam a importância de nós cristãos verdadeiramente vivermos para Deus, porque infelizmente tem muitos cristãos, e quando eu prego para mim, porque nós temos que viver, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa mensagem é para mim e para todos nós. E eu só não quero fazer parte daqueles cristãos que são insensíveis, que calcificou o entendimento para o pecado e agora vivem na constante prática do pecado. 1 João 3,9 diz que quem é nascido de Deus não vive constantemente praticando o pecado. O que é isso? É você não se arrepender ou dizer que se arrependeu, mas continuar. E é interessante porque muitos nem se esforçam para sair dele. Você pode olhar um cristão e falar: nossa, ele parece um santo dentro da igreja, mas chega em casa, o testemunho... Eu até lembro de uma mulher que os filhos dela, ela estava na igreja, os filhos deitados com a mão para cima, orando, falando em línguas e alto e louvando a Deus. E daí uma outra irmã sentada assim, olhou para a mãe daquelas crianças e falou bem assim: viu, como que você ensinou os seus filhos a agirem assim com Deus e ter tanta intimidade? Ela falou: é interessante que eu nunca ensinei, nunca falei para eles fazerem isso aqui, mas eles viam o pai e a mãe fazendo em casa. Então isso é viver o evangelho, e isso é não trivializar o pecado, é não banalizar o pecado, é não levar o pecado como se pecado não fosse, não inverter valores. E muitos de nós como cristãos, seja pela constante contaminação da mídia, seja por causa de amigos, de festas, de livro, de música, temos infelizmente cedido ao pecado, crendo não ser mais pecado, ao ponto de nós vermos, claro que aqui na região, graças a Deus não tem nenhuma, mas igrejas celebrando casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a Bíblia sendo contrariamente a isso. Se você olhar, aí você pega e vai ver as explicações que eles dão, os contornos bíblicos que eles fazem, e você pensa: será que eu não posso estar fazendo o mesmo com coisas menores, mas que podem estar comprometendo a minha salvação? Porque a salvação, a vida cristã, ela não se resume em um ato. A vida cristã é uma constância. Não é quando você recebe Jesus Cristo que ali inicia-se o processo de santificação e de santidade, e de acordo com a Bíblia, santo
é aquele que busca santidade. Por isso que o apóstolo Paulo chamava os membros das igrejas de Corinto, de Éfeso, da Galácia, de santos, aos santos que estão, porque são aqueles que receberam Cristo e agora estão em um processo de santificação, estão andando constantemente para buscar uma vida mais santa e mais íntima na presença de Deus. Isso é santidade. E essa santidade, essa vida cristã, essa comunhão com Deus, o ser santo, biblicamente falando, por que nós somos santos? Não porque a gente não tem pecado, mas porque por imputação fomos justificados e não por mérito. O que é isso? Quando Jesus na cruz morreu, ele nos imputou como se justo fôssemos. Abraão foi justificado pela fé, ele virou justo porque ele creu. Nós somos justos porque Jesus nos fez justos ao morrer na cruz. Por isso, quando aceitamos a ele, nós somos a partir daquele momento santificados em Cristo e devemos a partir de então viver essa jornada. Por isso a vida cristã ela não se resume eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, vou ser batizado e agora estou indo para a igreja. Não, isso não é. Ali você fez o primeiro passo, um passo fundamental. Quem crer e for batizado, lembra que em Atos capítulo 8, quando o eunuco está passando e Filipe chega para ele e fala: o que você está lendo? Ele fala: eu estou lendo aqui Isaías, mas você está entendendo o que trata? Ele fala: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí ele começa a explicar, andar no meio do caminho ali, falou: é isso. Aí o eunuco olha para ele e fala: olha, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe pega e diz: nada, se você crê, tem água ali, vamos descer, você batiza e acabou. Você crê? A única coisa que impediria ele de ser batizado é não crer, mas ele creu. Então, quando nós cremos, nós demos o primeiro passo. Mas nessa mensagem eu quero mostrar que esse primeiro passo é só uma gotinha, e que, de acordo com a Bíblia, eu também vou trazer alguns textos aqui, nós podemos jogar fora a nossa salvação. Alguns dizem que não, mas eu vou estar mostrando alguns textos para você mesmo estar avaliando, de como nós podemos perder a nossa salvação, ou para alguns, como nós podemos não conquistar a salvação de acordo com obras que praticamos. Lembrando que Efésios 2:8 diz que ninguém é salvo por obras, por ser bonzinho. Eu estou orando 3 horas por dia e o outro 2, então eu sou salvo e ele não. Quantas horas tem que orar? Não é isso que salva. O que salva é crer em Cristo de todo o coração e confessar publicamente. Isso se dá tanto no batismo quanto na nossa conduta de vida, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas a Bíblia nos alerta que os que praticam algumas obras não herdarão o reino dos céus. E exatamente com essas palavras, em Gálatas 5. Passa no próximo slide ali, esse é o Efésios 4. A vida cristã é contínua e não se resume apenas na conversão. Na conversão é aquele ato, quando você recebe Jesus. Tá dando para ler aí ou não, pastora? Não tá? Tá dando para ler os textos ali, os versículos? Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, aí Paulo está citando Abacuque 2, o justo viverá por fé. Quando a Bíblia diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, está mostrando um processo de continuação. É um processo de ênfase na fé. Quando nós vemos isso em Eclesiastes capítulo 1, vaidade da vaidade, em 2 Coríntios capítulo 7, de glória em glória, e aqui de fé em fé. O que é de fé em fé? É você ir de, por exemplo, uma ilustração, claro que é uma ilustração simplória, mas é só para a gente poder ter a ideia. Eu vou de cidade em cidade. O que isso quer dizer? Eu passo de uma cidade e vou para outra. E eu vou caminhando na minha fé cristã de fé em fé. Ou seja, agora eu tenho fé, amanhã eu tenho fé de novo, depois eu tenho fé de novo. Mas como é isso? Eu faço as mesmas coisas? Eu vou caminhando de glória? Quando o texto diz de glória em glória, ele está se referindo a uma transformação nossa, daquela glória terrena, daquele momento em que temos Cristo aqui na terra em nossa vida, mas ainda temos uma vida de pecado e somos transformados à semelhança de Deus para a vida eterna que vai ser lá no céu. E dentro de todo esse processo é fundamental a fé. Por isso que eu caminho de fé em fé, fortalecendo-me na fé. Isso demonstra uma continuidade, um processo de fortalecimento, de ênfase na fé, que é crer em Deus. O que é fé? Fé nesse contexto, crendo em Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, qual seja, por exemplo, teria que ler todo o capítulo anterior, mas aqui vamos resumir na vida eterna, na nossa esperança com Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha, eu destaquei o aperfeiçoando a nossa santidade. A santidade se aperfeiçoa. Se ela é aperfeiçoável, quer dizer que eu nunca vou chegar no ápice dela antes de estar com Deus.
porque esse texto é aplicado para todo mundo. Se todo mundo pode aperfeiçoar, isso quer dizer que hoje você não pode falar que você está santo e purinho e perfeitinho, mas você pode aperfeiçoar o teu nível de santidade. Por isso a importância de nós caminharmos uma jornada cristã com fé em Deus, mas sempre procurando praticar obras boas, não apenas obras boas de ajudar o próximo, mas obras boas em prol do reino de Deus e do Evangelho, para a salvação de outros, como também para a nossa edificação. Olha Romanos 11:17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, isso aqui está dizendo assim: antes eram os judeus que eram salvos, agora a gente foi enxertado, a gente também. Então é como se fosse um galho que Jesus, a ilustração que Paulo está dando, você colocar um galho numa árvore que não pertence àquela árvore, ele enxerta aquele galho a uma árvore, e é um processo antinatural, porque a árvore normalmente tem os galhos. Ele diz que os galhos foram quebrados, que são os judeus, e foram enxertados outros, que são os gentios, que somos nós, e é toda a humanidade, e os próprios judeus podem ser reenxertados, se você ler todo o capítulo 11, mas aqui a ênfase que nós estamos trazendo é para nós. Olha o que ele diz no versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Isso quer dizer, se eu não permanecer em Deus, eu vou ser removido da árvore, aquele galho que foi removido assim como muitos judeus. Por isso, primeiro ponto que eu quero dizer sobre não banalizar o pecado, não trivializar o erro, a mentira, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a maldade, tudo aquilo que não é bom, tudo. O primeiro passo é nós entendermos que a jornada, a nossa vida cristã é contínua e não se resume apenas na conversão. Pode passar no próximo. Nunca somos salvos pelas obras, mas elas podem retirar nossa salvação, que é o que eu já disse. E agora olha os textos. Romanos 2:6. Deus retribuirá, se você ler o capítulo é Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então a gente vai ser recompensado de acordo com como a gente procede. Se você maltrata pessoas, você vai ser recompensado por isso. Se você maltrata, se você faz coisas boas, você também vai ser recompensado por isso. A vida eterna aos que? Quem vai ganhar a vida eterna? Perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Isso aqui é muito importante. Quando a gente olha no primeiro momento, dá a impressão que o texto diz que a gente é salvo por obras, mas não, porque se a gente lê a Bíblia de uma forma completa, que a gente fala como um todo, sistemática, a gente vai perceber lá pelo texto de Efésios 2:8, 9 e 10, que essas obras que nos permitem alcançar os céus é aquelas que testificam da nossa fé, que a gente primeiro adquiriu para então ser salvo. Então eu creio, acredito em Deus, falo isso com a minha boca, acredito no meu coração e agora começo a praticar obras que testificam dessa fé minha. E é isso que esse texto está dizendo. Essas obras são aquelas que demonstram se você crê ou não, porque lembra do texto de Tiago que diz como que você mostra a tua fé sem as obras? É igual você falar, Paulo, eu gosto muito das tuas... É muito fácil você encontrar também pessoas enganadoras, pessoas, até o pastor estava citando de pregadores itinerantes que tem por hábito, existem muitos que são charlatões, e como você faz para identificar? É quando o discurso, como o pastor disse, não corresponde à vida, você conhece a árvore pelo fruto. Então adianta eu falar que você é meu melhor amigo, mas eu nunca te ligar, eu nunca me importar com você, se você estiver doente, aquilo não fizer diferença para mim. Quando você me pede um conselho, eu não me importo, eu acabei de revelar que eu estava mentindo. Da mesma forma, eu não tenho fé se eu não conseguir revelá-las em minhas atitudes. Agora olha o que diz Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas e são, alguns exemplos. Quando a gente trivializa o pecado, quando a gente ignora o erro e continua pecando, banaliza o erro, a gente banaliza essas atitudes: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades. Você já vê quantos cristãos não têm inimigos mortais que não conseguem, tem muitos são até os próprios familiares, um pai, uma mãe, você não consegue nem pedir perdão, nem abraçar ou nem mandar uma carta, nada, e nós estamos nos dizendo cristãos. Porfias, briga, confusão. Ciúmes, isso chove também. E depois a gente fala, não, isso não quer dizer que quem é cristão não comete essas coisas.
Cometer esses erros é uma coisa, viver neles é outra. Por isso, de fé em fé, é progredir, é buscar a santificação. Ciúmes, iras, quantos não são? Ira é uma coisa que tem em todo mundo, o homem é mais propício. O homem tem muito essa tendência de ficar irado e bravo, embora as mulheres também, mas quantos não são os cristãos que você não pode parar ali no trânsito, que já arruma uma briga? E isso é um estilo de vida daquele cristão. E daí você fala, como que eu sou um cristão? O que vai acontecer? Você vai perder a tua salvação por causa disso. Olha o que o texto diz. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e essa parte é boa, e coisas semelhantes a estas, porque naquela época não tinha TV, né? Ainda bem que Paulo, Deus é tão fantástico que quando ele escreve e coisas semelhantes a essa, dá para você colocar aí tudo que Paulo não tinha naquela época, mas que te remete a ferir os princípios cristãos. E olha, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se isso aqui é um estilo de vida meu ou seu, a gente tem que sair hoje do culto, dobrar o joelho, pedir perdão e pedir ajuda para Deus para mudar a nossa conduta. Deus, eu tenho cometido esses pecados, mas eu estou me arrependendo. Isso não quer dizer que você nunca mais vai cometer pecado, mas isso quer dizer que agora você tem uma nova consciência e você acaba de adquirir um novo conceito para conduzir tua vida. Portanto, se o nosso estilo de vida é a constante prática de pecados e eles não mais são pecados na nossa cabeça, eu já vi inúmeros cristãos dizendo isso não tem problema. Eu vou naquela festa lá, mas não tem problema, é uma vez, é um amigo. Eu tenho um pendrive com algumas músicas aqui, e música é uma área que muita gente a música, a sexualidade. Droga é mais intenso, não é tanto. Tem também, muita gente que está sofrendo, mas é algo que no meio cristão, a pessoa, você já, não, droga, está errado, vou lutar contra. Mas a mentira não, a mentira parece que ela corre assim, pastora. E as pessoas pensam que não tem problema, não é antibíblico, e é antibíblico, é muito grave. E quando aquilo se torna comum para mim, quando eu trivializo aquilo, quando eu banalizo aquilo, aí eu estou correndo o risco de não herdar o reino dos céus, porque não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. E Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? É continuar firme na palavra de Deus, é você não ficar cedendo às impurezas do mundo. Portanto, nunca somos salvos pelas obras, mas elas podem retirar nossa salvação. Próximo. Nós ganhamos almas com o exemplo, que é um dos exemplos que eu dei, foi aquela mãe que os filhos estavam adorando a Deus, a outra mãe fica assustada e pergunta como? Não, eu nunca fiz nada, é o meu exemplo. E olha o que diz em 1 Timóteo 3,15. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Na Bíblia, pega a Bíblia, leia ela e seja diligente em aplicar o que está lá, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha só, nós ganhamos almas pelo nosso exemplo, por isso é uma obrigação do cristão, olha, eu deixei em destaque, progredir e continuar na nossa jornada com Deus. Por isso, de fé em fé, você progride, você cresce, você avança com as coisas de Deus. Aí você sai do leitinho, que está lá em Hebreus 5:11, e passa para o alimento mais sólido, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. No próximo, então veja, a nossa jornada é contínua, e nós precisamos nos manter firme. Nós ganhamos almas com exemplo, e o último texto para esse tópico é: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É você não xingar no teu trabalho. Eu vejo cristãos, e não é pouco não, amigos, pessoas próximas e vários, soltar um monte de palavrão. E a Bíblia diz, não fale palavras torpes. Nós temos que nos portar de tal modo que a nossa palavra seja temperada para conquistar outros. Aí você podia fazer uma relação de um monte de itens, palavras, xingamentos, mentira, fornicação, adultério, e um monte de outros pecados. Você falar, e desses pecados, e eu cito alguns assim, esses que eu estou citando, são os que são um pouco, que a gente tende a banalizar. Porque se você falar assim, o adultério ele fica mais ou menos, tem uns que não ligam, se acostumaram com aquela vida e continuam adulterando, sabe que é errado, mas acha que não é tanto e continua pecando. Já a mentira virou muito comum.
Então nós temos que cuidar para que esses pequenos itens não passem a contaminar a nossa vida cristã. Lembra o que diz Romanos capítulo 12? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Não é para a gente receber o mundo e pôr ele dentro da igreja. Não é eu abrir mão dos meus valores, mas tem uma música legal, eu vou pôr ela na minha vida. Não, eu não vou me amoldar ao padrão do mundo, porque eu não sou deste mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. Minha conduta vai ser diferente. Meu dia a dia vai ser diferente, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É poucos os que vão entrar para a vida eterna, porque o caminho é estreito. E muitos falam, mas eu fui salvo quando eu recebi Jesus. Naquele momento você foi. Mas a partir do momento em que você banaliza o pecado, você perde a tua salvação e você é removido. Você não é mais enxertado, você é quebrado e retirado daquele galho. Isso também está lá em Hebreus capítulo 11, em Romanos capítulo 2, versículo 4 a 6, em Apocalipse 20, tem vários outros textos que tratam disso. Pode colocar no próximo. O quarto item, eu trouxe aqui 3 exemplos de Provérbios 14, para nós meditarmos sobre esse assunto. Provérbios 14 e o exemplo cristão. Há diversos pecados que nos afastam de Deus e a Bíblia trata de todos eles. Alguns dos pecados mais recorrentes são raiva, mentira, arrogância, violência, traição, contenda, fofoca, egoísmo, inveja, adultério, fornicação, bebedice, e aí vai. No quadro ao lado seguem 3 dentre vários exemplos encontrados em Provérbios 14. Provérbios 14 eu coloquei porque eu acho que eu não errei, porque hoje é dia 14. Provérbios 14 diz, e é verdade, é por isso mesmo. Provérbios 14, versículo 6. Depois você pode ler lá o texto. Escarnecedor e arrogante. O arrogante busca por sabedoria, mas não encontra. Quando nós reiteradamente somos escarnecedores, o que é? Zombador. Quem zomba. E quem que zomba? Quem é arrogante. Sabe aquela pessoa que tira sarro, que se acha boazona? Isso é um pecado muito recorrente no meio cristão. E quando nós reiteradamente praticamos, nós somos arrogantes, nós somos soberbos, olhamos com desprezo para as pessoas, para as ideias, para a palavra de Deus, para o ambiente em geral, ainda que a gente procure por sabedoria, ou seja, ainda que a gente venha para a igreja, eu não vou encontrar a sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 6. Você nunca mais vai esquecer pelo menos o capítulo de Provérbios. Versículo 16, ira. O homem iracundo não tem cautela e fracassa no impulso. Quando a gente reiteradamente é impulsivo, com ira, você xinga tua esposa, você bate no teu filho, você constrói uma vida de fracasso aonde você está aplicando a ira. Por exemplo, você perde tua vida porque você desceu do carro bravo. Você perde teu filho porque você o maltratou durante anos e ele te rejeita, ele não te recebe mais. E um estudo mostra, existem várias causas. Se você for fazer um estudo e uma análise, isso é uma pesquisa que foi feita em 1970 e pouco, ela foi conduzida por um homossexual bastante ativista, e eles estavam tentando buscar a causa e entender a razão por que muitos homossexuais por que eles achavam que eles eram homossexuais. E naquela pesquisa eles interrogaram em números e fizeram uma conclusão. Um dos primeiros motivos que que aquelas pessoas, aqueles homossexuais diziam fazer com que eles tivessem se tornado homossexuais, um dos primeiros é a orfandade paterna ou materna. É quando o pai é distante ou a mãe é distante. Isso é uma pesquisa conduzida por eles mesmos, não é nem por cristãos que fizeram essa pesquisa. E isso é confirmado quando você pode fazer essa verificação com as próprias pessoas que você conhece. Outra causa, na verdade a primeira delas era o abuso na infância. Abuso, tio, primo, tal, abusam sexualmente. 46% dos homossexuais se consideram homossexuais por conta desses abusos, foram abusados na infância. O segundo, orfandade paterna e materna. Depois é quando eles são rotulados desde pequeno, são conduzidos como se tal fosse. Outros são por curiosidade e outros dizem terem nascido daquele jeito. Isso é a forma que eles respondiam. Por último, eles falavam terem nascido daquele jeito, o que também a gente sabe que não é verdade nem na ciência. Mas o que eu quis mostrar aqui? A depender da forma que você conduz o seu comportamento para com a tua família, você pode fazer com que um filho teu se torne agressivo, com que um filho teu não se interesse pela Bíblia. Você pode perder a tua família por causa da ira.
Você pode deixar de encontrar sabedoria por causa da arrogância. Infelizmente, o pecado da arrogância e o da ira, eles estão sempre perto. E normalmente uma pessoa que conduz que é muito arrogante, ela tende a ser iracunda ou vice-versa. Isso acaba trazendo um efeito em cascata. Você passa a ter dois tipos de problema sério. Você não consegue mais encontrar sabedoria, por quê? Porque é arrogante não ouve. Então você escuta uma mensagem, já levanta a guarda e fala: o que esse cara está pregando? Deixa eu achar um defeito. Não ouve, não recebe aquela mensagem. E infelizmente não te permite crescer. E por conta disso, você busca e busca por sabedoria, mas nunca vai achar. Como consequência, você vai fracassar em praticamente tudo na tua vida, porque sabedoria é a base elementar para tudo. Começa com o temor do Senhor. Quem não teme ao Senhor não tem essa humildade de reconhecer um Deus e uma autoridade acima de nós. Normalmente as pessoas que rejeitam a existência de Deus são aquelas que não querem uma autoridade sobre a vida delas. Essas pessoas, elas querem ser senhores e senhoras deles mesmos, é ninguém acima. E a arrogância começa a ser quebrada com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Portanto, o homem escarnecedor e arrogante busca por sabedoria, mas não encontra. A ira faz com que o homem iracundo não tenha cautela e fracasse no impulso. Então, isso é exatamente esse exemplo que a gente deu: você perder tua família, perder tua vida, perder amigos, perder a tua salvação por conta da ira. E a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Depois pode confirmar esses textos também. Provérbios 14, 25, a mentira. O mentiroso não salva vidas e será por fim destruído em sua desonestidade. Por causa da sua desonestidade. Por causa da sua desonestidade. Ficou um porém ali. Provérbios 11, versículo 3. A deslealdade dos desleais os destruirá. Se você é mentiroso, a tua mentira vai te destruir. E é o que está lá em Provérbios 14, 25 e 11, 3. A tua deslealdade, a tua mentira vai destruir você mesmo. Você acha que não? E quantos não são aqueles que deixam de progredir pelo hábito da mentira? E talvez quando a gente fala em mentira pareça algo, é muito ruim e tal, mas eu vou te dizer que o que tem de cristão mentiroso não é pouco. Desonesto é você combinar e não cumprir, é você distorcer. E mentir não é apenas você criar uma historinha, é você distorcer uma verdade, é você acrescentar aquilo que não existe. A cada 10 minutos nós temos o hábito de soltar uma pequena mentirinha. Não é nem dessa que eu estou falando, que é aquela que a hora que você vai narrar uma história, algo que aconteceu, você se esquece de algum detalhe. Por exemplo, você fechou a porta do carro, você fala: eu bati a porta do carro. Bater e fechar de leve é diferente. Isso é normal e todo mundo a cada 10 minutos a gente comete esses errinhos. Não é dessa mentirinha que eu estou falando. É de uma mentirinha também. Ela é um pouquinho mais avançada. É aquela hora que você quer se fazer por bonzinho e conta que fez alguma coisa que não fez. Ou quando você fala pro teu filho. Eu me lembro desde novo, quando a gente estava no escritório e alguém ligava com quem minha mãe não queria conversar, ela sempre disse: nunca fale que eu não estou. Mas é uma mentira que muita gente fala: ela não tá, ou eu não tô, e depois alguém descobre que você não tava. Aquela mentira destrói você mesmo. E isso, aqui eu estou dando um exemplo simples do nosso dia a dia, mas isso vai se estendendo. E conforme nós vamos sendo desleais e desonestos, nós não percebemos que perdemos a vida, perdemos amigos, perdemos a salvação, perdemos de aprender por conta de pequenas posturas. A nossa fé, lembra do primeiro, segundo, terceiro tópico, aqui nós já estamos no quarto, de todos os que nós estamos falando até então. Ela não é única vida cristã, ela não se resume em um ato, ela é contínua. Nós recebemos Jesus e vivemos de fé em fé, progredindo com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E esses são 3 exemplos de Provérbios 14. Pode passar no próximo. Não se acostume... Aí ficou tudo torto. Não se acostume com o pecado. 1 Timóteo 4, 1, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. A parte que ficou mais clarinha não é o foco aqui do texto, da mensagem, é naquele cauterizada a própria consciência. É isso que não pode acontecer com a gente, é você achar que essas mentirinhas não tem mais problema, é você achar que colar na prova não tem mais problema, é você, sabe por quê? Olha como é sério. A deslealdade dos desleais os destruirá. A sua própria, quando você engana, ao achar que está ganhando, você está na verdade perdendo. Eu conheço uma pessoa que era profissional em fazer cola em prova e ela não conseguia passar no teste. Imagina só, você colou a vida inteira na escola, aí você presta um vestibular ou você presta uma prova para tentar
para a magistratura e quer virar juiz. Você não vai saber, você não vai ter aquele conhecimento, porque você colou o tempo todo. E enquanto você passava nas provas lá na universidade ou na escola, você achava que aquilo era bom, porque dava certo. E você se acostumou àquilo. E você era um cristão e você falava, não tem problema, é uma cola, eu só estou olhando. Na Bíblia não fala nada, né? Mas Paulo fala em coisas semelhantes a essas. Aí chega no final, você não é aprovado. Então aquilo destrói você mesmo. Veja isso num exemplo prático do nosso dia a dia. Nós não podemos cauterizar a nossa consciência com o pecado. Esse cauterizar a consciência é banalizar, é trivializar o pecado, é falar, isso não tem problema, isso não faz mais mal, é inverter valores. O próximo, agora eu acho que é o último, 5 perguntas reflexivas. Eu gosto, Jesus respondia perguntas com perguntas, porque perguntas nos levam à resposta certa, perguntas revelam interesse, perguntas revelam humildade, perguntas nos mostram caminhos que a gente nunca imaginou encontrar. E muitas vezes você não precisa nem responder uma pergunta com uma resposta em si, mas sim com uma outra pergunta. É o que Jesus fez quando perguntaram com que autoridade ele fazia. Ele estava derrubando as mesas no templo e falava o que falava. É a mesma quando perguntaram se ele dava tributo a César, se deveria pagar tributo a César ou não. E aí por diante, Jesus respondia com perguntas. Nós até tratamos uma mensagem dessa uns 3 anos atrás, mais ou menos. Quem tiver interesse tem no YouTube também depois. Sou humilde ao ponto de perguntar a opinião de meu cônjuge sobre dado assunto. Eu tenho humildade, você tem, ou eu, a humildade de chegar para tua esposa ou teu marido, o que você acha disso? Isso aqui é uma pergunta reflexiva, isso mostra um caráter cristão, humildade. Veja, essa pergunta, dentro dela dá para a gente tirar muita coisa. Começando pelo conselho, Provérbios 19, 21 diz, ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos teus últimos dias. Então, se nós ouvimos o conselho, nós mostramos humildade. E essa pergunta já tem embutido aqui o conselho, a humildade, uma conduta de vida cristã. Se você não tem essa capacidade, é um ponto a meditar. Segunda pergunta, quando foi a última vez que me irei? Tenho controlado a ira? Se você fizer uma reflexão, por que a última? Para você tentar pensar se isso é esporádico, ou se você tem vivido nessa prática e cauterizado o teu entendimento. É bravo, é irado, é xingue, fala alto, fala palavrão, e fica, sabe aqueles que parecem um pitbull? Sou exemplos de cristão apenas em alguns lugares? Qual o meu comportamento para com a minha família? Normalmente com os outros, as pessoas, a gente é um doce. Você trata, a tua esposa deve ainda às vezes olhar, não só a esposa, mas isso vale para a esposa também, para os dois. Mas chega lá uma visita, ele é um doce, é um amor. A hora que sai, ele levanta as garras e vai para cima. Como que nós tratamos as pessoas ao nosso redor? Como que nós somos em casa, no trabalho, com os amigos? Isso revela o nosso progresso na fé. Se estamos caminhando de fé em fé, se estamos dispostos a nos edificar na presença de Deus. Lembrando que a vida cristã não se resume no ato da conversão, mas ela é contínua. Tenho o hábito de mentir e exagerar, que é o que já foi falado. 5. Traição se tornou padrão em minha vida, e traição não só no adultério, no casamento também, mas trair as pessoas, enganar. Quantos aqui alguma vez já foram traídos, enganados por alguém? Levanta a mão. Quantos já foram? Praticamente todo mundo. Todo mundo já foi enganado. Será que nós somos esse enganador também? Ou não? Se tivesse como perguntar para o mundo inteiro, para todas as pessoas que já passou na tua vida, você já foi enganado por alguém que está lá na Batista Betel hoje? Eu creio que não. Mas é algo a nós meditarmos. Será que nós enganamos ou traímos as pessoas ao nosso redor? Você se compromete a algo e não faz, ou você trapaceia onde você consegue, ou criou uma oportunidade. Não vejo mais fornicação como pecado. E como nós temos isso hoje? Jovens falando, o sexo antes do casamento não tem problema, isso não é pecado, isso não é errado, Deus entende, Deus é Deus de amor. Isso é muito falado hoje, Deus é Deus de amor. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, Romanos 11, 22, considerai a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom, ele é amor, mas o mesmo Deus que é amor manda para o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele é um Deus justo. Não vejo mais fornicação como pecado. Quais consequências dos meus pecados? Quais as consequências de cada um dos atos que a gente vai cometendo? Essa mensagem não é para jogar um fardo em você e falar, agora acabou sua vida, porque todo mundo aqui peca, nós somos todos pecadores. Mas é o viver na prática do pecado, é cauterizar, é banalizar o pecado. É aquilo não ter mais problema e ser contínuo. É a gente não se esforçar para sair de dentro daquele pecado. Tenho vivido de fé em fé, procuro ler a Bíblia, isso é um ponto bom, porque há uma dificuldade muito grande no cristão em conhecer a Bíblia. E por último, falar de Deus é pouco comum em meu meio. Eu falo bastante ou não? Pode pôr no próximo.
1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, quando fala mundo, você pode pensar aqui em festa, em cerveja, em música, em tudo que você imaginar que não é de Deus, mas sim do mundo. O mundo aqui não é o globo, mas é o sistema. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Próximo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Essa cânticos espirituais é bom, porque tem muito cristão que tirou isso aqui da vida, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Próximo. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos, portanto, andar na luz. Próximo. Acabou. Tem mais próximo. Esses são alguns textos. Daria para a gente pôr ali uns 100 textos, mas são esses os textos. Eu creio que você nessa noite já meditou no sentido de não banalizar o pecado, não levar como se aquilo não fosse problema, como não tem nada demais. E eu tenho certeza que cada um de nós, a partir do momento que começarmos a andar na luz, nós vamos encontrar o sangue de Cristo não apenas nos purificando, mas nós edificando-nos uns aos outros, com cânticos espirituais, hinos e na presença de Deus, falando de Deus, vivendo um exemplo, ganhando almas com o nosso exemplo. Às vezes a gente passa meio rápido em cada um desses textos, desses slides, mas o importante é nós termos esse conceito dessa mensagem. Cada um desses tópicos, cada um desses versículos, daria para a gente entrar neles e montar mais uma só mensagem por versículo. E ainda assim nós não teríamos descoberto tudo, porque a palavra de Deus nós só vamos entendê-la por completo quando nós estivermos 100% purificados e santos, porque o mundo jaz no maligno e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos purificados pela morte dele quando morreu na cruz por nós. Vamos nos colocar de pé. Senhor, estamos aqui na Tua presença, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por ter posto a Tua palavra à nossa disposição. Peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a servirmos ao Senhor com um coração puro, sincero e verdadeiro, ó Deus, a mantermos a nossa jornada na Tua presença e a não banalizar o pecado, a não banalizar aquilo que é errado, aquilo que contamina, aquilo que nos danifica, porque não queremos de pouco a pouco nos destruirmos. Não queremos, ó Deus, pouco a pouco destruir a família, destruir os filhos, destruir as finanças, por causa de pequenas decisões que nos consomem. Mas queremos permanecer na Tua palavra. Ainda que a gente perca tudo nessa terra, queremos a vida eterna, e para isso queremos uma vida de santidade, ó Deus, sabendo que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Mas ajude-nos, ó Deus, a praticarmos as obras do Espírito, para as quais o Senhor preparou de antemão, para que nelas caminhássemos, para que possamos alcançar o alvo da soberana vocação e estarmos perante o Senhor, sempre sabendo responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós, e que a palavra do Senhor habite ricamente em nós e nós possamos usar a Tua palavra para edificar, para ensinar, cantando hinos espirituais, falando do Teu nome e louvando ao Senhor. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe a todos.